Boa noite, bom dia, boa tarde. Opa, não. Aqui é só boa noite. Não tem boa tarde, não tem bom dia. Apenas boa noite, porque esse é o podcast do sono. Então hoje, tô abrindo aqui um... Como é que é o nome disso aqui? Rapaz, esqueci o nome. Tá passando uma moto braba ali fora. Rapaz, ela tá braba. Tá muito braba essa moto. Eu tô comendo aqui um Danoninho. Um Danoninho. Uma coisa leve e fria nessa noite quente. E vou fazer mais uma leitura de livro. De um livro diferente agora. No último episódio... Em algum episódio eu fiz a leitura do livro O Exército Vermelho sobre a Mira de Vargas. Nesse aqui eu vou fazer... eu terminei esse livro. Já acabei, um livro bom. Agora eu tô lendo outro livro, que é a Segunda Guerra Mundial em seus momentos decisivos. Eu acabei de começar de ler ele também. Tô aqui no capítulo 1. É um livro que é composto... São vários artigos, tipo artigo de faculdade mesmo, né? Artigo científico. Vários deles juntos aqui nesse livro. Cada um é de um autor, então cada capítulo, cada artigo é um autor diferente. E como eu recebi um feedback positivo aí do último episódio, pô, achei legal aí o episódio do Vargas, na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, não vou gravar, pode deixar que eu vou gravar outro. Eu vou gravar outro podcast de leitura histórica. Coloquei o celular para carregar aqui no cabinho. Então vamos fazer essa leitura, fazer pelo menos uma parte. Um pouquinho, né? Até alcançar também. Fico o dia inteiro falando tudo que eu quero, às vezes, fazer é não falar. Então o primeiro artigo aqui, A Batalha da Grã-Bretanha, do professor Celso Thompson, professor de História adjunto da UERJ e professor titular do Colégio Pedro II, colégio famoso. E tem uma pequena introdução aqui que fala sobre... Eu já li e eu não vou ler de novo não. Mas vamos pular para o primeiro tópico, que é o período entre guerras. A Batalha da Grã-Bretanha, para quem não sabe, foi uma maior batalha aérea. Acho que foi a maior batalha aérea. Até onde eu sei, foi a maior batalha aérea de todas. Na Segunda Guerra Mundial, entre a Alemanha nazista e a Inglaterra. Foi um grande momento, então, um momento decisivo, realmente, igual o nome diz, né? A Segunda Guerra e seus momentos decisivos. Então, isso aqui é um momento decisivo da batalha aérea. É uma batalha que foi completamente decidida nos ares. Não teve uma invasão naval, uma invasão do exército, foi só no aviãozinho ali. Então, que o primeiro período entre guerras. Vamos ler aqui. Mesmo considerando os efeitos psicológicos do morticínio trazido pelo conflito, no caso da Primeira Guerra Mundial está se referindo, as técnicas de combate nos ares continuavam sua evolução, muito embora um dos principais contentores, a França, tivesse como prática política o contingenciamento de verbas para a defesa e a criação da Força Aérea como arma independente em 1934 não supriu essa lacuna. A mentalidade defensiva da França pós-guerra de 1914-18, que é a Primeira Guerra aí, para quem não sabe,
pode ser sintetizada na construção da famosa linha Maginot, que é aí tem aqui uma nota, conjunto de fortificações na fronteira da França com a Alemanha, feita com o objetivo de conter o adversário alemão, muito embora deixasse desprotegida a fronteira franco-belga, erro a ser explorado pelo inimigo. O derramamento de sangue em Verdun, Verdun é um local na França que teve uma grande batalha, várias grandes batalhas, para falar a verdade. Eu tenho uma medalha pela Batalha de Verdun, foi uma medalha francesa que foi criada, eu estou olhando para ela aqui no meu quadrinho. Eu tenho uma. Ela foi criada logo depois da Primeira Guerra, em 1921, se eu não me engano, para os veteranos que participaram. Eles podiam ir lá na cidade de Verdun e pegar a medalha, tinha só que provar que participou da batalha. Derramamento de sangue em Verdun, não unicamente em terra, mas também no ar, criando a primeira batalha aérea em larga escala da humanidade, permanecia assombrando os franceses. Na Grã-Bretanha, a situação era diferente. Não obstante as rivalidades entre o exército e a marinha, do que resultou mesmo com a oposição de Winston Churchill, Lorde do Almirantado na primeira conflagração mundial, a criação da Royal Navy Air Service, os ingleses desenvolveram doutrinas de emprego do poder aéreo, mais tarde imprescindíveis à defesa do império. A nomeação do general Huff Trenchard como chefe do Estado-Maior da RAF, que é a Real Força Aérea Britânica, em 1919, robusteceu a corrente que defendia a concepção do bombardeio estratégico, deixando a cargo de bombardeios de longo alcance a defesa de vasto território. Isso, de certa maneira, ajuda a compreender que os ingleses tenham concentrado seus recursos no desenvolvimento de aviões de caça com maior velocidade e armamento mais letal, no que se oporiam à tese bastante aceita à época de que o futuro do combate aéreo estava nas formações maciças de bombardeios rápidos e bem armados, como preconizava o general italiano Giulio Douhet, em seu livro O Comando do Ar, de 1921. Muitas lideranças militares se deixaram levar por esse raciocínio, inclusive na Batalha da Grã-Bretanha, quando os bombardeiros alemães, provenientes das bases na França, Bélgica, Holanda e Noruega, pretenderam impor seu domínio e foram confrontados pela enérgica reação dos caças ingleses, auxiliados nessa tarefa pelos radares. Vou dar uma paradinha aqui para comer. Eu dei uma pausa aqui para comer o Danone. Vamos para o segundo tópico. Antecedentes, a década de 30. Para melhor entender o contexto do confronto direto entre alemães e ingleses na Batalha da Grã-Bretanha, vamos nos remeter a alguns eventos relacionados às respectivas forças navais e aéreas da década de 30, que colaboraram para as ações de ambos os países em conflito no verão/outono de 1940. Falamos a respeito do Tratado Naval Anglo-Germânico de 1935. Pelos termos do referido tratado, a Alemanha eliminava barreiras ao reequipamento de sua armada, interditada pelos alemães pelo Tratado de Versalhes, que vetou a posse de porta-aviões e de submarinos, esses últimos uma arma de eficácia comprovada na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha aceitava, pelos termos do tratado, ter uma força de submarinos equivalente a 60% da britânica, podendo excepcionalmente chegar à igualdade de percentuais, concessão que custaria caro aos ingleses. A Alemanha se encontrava decidida a romper com a ordem estabelecida pelo tratado, ou como muitos no país nominavam, o Diktat de Versalhes. Conjunto, o Diktat seria a ideia das imposições feitas pelo Tratado de Versalhes no fim da guerra. Durante algum tempo, parecia que o país superava seu espírito militarista e encontrava na República de Weimar um terreno fértil para o desenvolvimento de políticas pacifistas num contexto marcado pelo Estado Democrático de Direito, ilusões a serem desfeitas rapidamente. Deixemos claro que na década de 30, no século passado, acordos envolvendo o equilíbrio de forças navais representavam um elemento de pressão e afirmação de poder,
muito embora já fosse matéria pacificada que a aviação era capaz de destruir belonaves de grande tonelagem. Para quem não sabe, aí, belonaves está se referindo aos navios. Então, o navio é uma belonave. Eu gosto dessa palavra, belonave, que é uma palavra que realmente é bela para você se referir para uma coisa. Nossa, essa é uma belonave. O mundo, a despeito das potências europeias encararem a Guerra Mundial como um breve interlúdio em sua projeção de forças, apresentava mudanças de peso. Tô lendo aqui de novo, calma aí. Eu viajei. Vamos ler de novo isso aqui, rapidão. O mundo, a despeito das potências europeias encararem a Guerra Mundial como um breve interlúdio em sua projeção de forças, apresentava as mudanças de peso. Um exemplo, um tanto esquecido em nossos dias, foi o Tratado de Washington de 1922, pelo qual Inglaterra, Estados Unidos e Japão delimitavam suas forças navais e, subsequentemente, suas esferas de poder. Embora os japoneses tenham alterado em seu favor as perspectivas geopolíticas ao tomar as possessões alemãs no Pacífico e no Oriente, não obtiveram o reconhecimento de que esperavam dos ocidentais. Ao fixar a tonelagem da marinha de guerra japonesa em 60% da britânica e estadunidense, foi sinalizado para os nipônicos que suas ambições de poder na Ásia tinham limites impostos externamente. Um segundo. Opa! Foi o negócio que foi pegar aqui, a gata aqui pegou no vidro. Um segmento da classe dominante japonesa promoveu uma rebelião, a chamada Restauração Showa. Na prática, a ampliação política do papel do exército, pela qual se concretizava a ampliação dos projetos de expansão territorial denominada Esfera de Co-Prosperidade da Grande Ásia Oriental. Então, é nesse momento que se define para os japoneses uma predominância do papel do exército, que vai ser muito forte, né? Vai implementar uma ditadura bastante militarista no Japão, que vai durar muito tempo. Voltando à conjuntura europeia, o nazismo estimulou o reequipamento de suas armas. O chamado Plano Z previa a organização de uma frota capaz de encarar os competidores, dando à Alemanha condições vantajosas. O problema era a magnitude dos recursos envolvidos, o que demandava uma escala de prioridades. Como a construção de grandes vasos de guerra era lenta, a exemplo dos encouraçados, estes acabavam passando à frente dos demais. Quanto aos submarinos, eram tidos como uma arma eficaz para promover o bloqueio do Reino Unido, mesmo admitindo-se perdas substantivas frente à Marinha Real. Esses dois tipos de embarcações seriam a coluna central do plano, encouraçados e submarinos, aí para a Alemanha. Além dos recursos financeiros e tecnológicos requisitados serem de grande vulto, o comando alemão acreditava que essas novas belonaves não seriam necessárias antes de 1946. Eita, mas errou feio, né? Errou rude. Não sabemos se pela limitação de recursos ou pela presunção de que os alemães triunfariam na próxima guerra. Doideira. Nossa, agora que eu percebi que eu tô todo sujo. Caiu uns pluminhos aqui em mim. Agora tem que tirar, eu tô incomodado. Calma aí, galera. Eu vou voltar a ler aqui, só tem que tirar as pluminhas. Tá quase tudo saindo aqui, calma aí. Só mais umas 3. Só mais uma. Aí, tirei tudo. Em que pesem os denotados esforços para equipar as suas forças às inglesas, os germânicos contavam em seu inventário apenas 57 submarinos ao iniciarem as hostilidades contra a Polônia. Bem pouco, né? Em decorrência desse ataque, as potências ocidentais, França e Grã-Bretanha, declararam guerra à Alemanha hitleriana em 3 de setembro de 1939. Considerando que o comando alemão planejara uma frota
com cerca de 300 submersíveis, submarinos do modelo tipo 7, ela estava muito aquém do desejado. Além disso, cerca de um terço da frota existente era constituído de barcos tipo 2, aptos apenas para navegação próxima à costa alemã. Assim, o peso da luta recaiu ao rapaz do apito. Passou o rapaz do apito. Esse rapaz do apito aí, ninguém se iguala a ele. Ele espanta todos os bandidos. O bandido escuta o apito do rapaz motocicleta de apito e acabou. Se o rapaz motocicleta de apito estivesse andando na época da Segunda Guerra Mundial, todo mundo ia ficar com medo de ninguém entrar em guerra. Escreve aí o que eu tô falando. Assim, o peso da luta recaiu sobre as aeronaves tipo 7. Beleza. O alto comando naval alemão tinha consciência de que, mesmo recorrendo a mecanismos engenhosos como dotar de poder de fogo aeronaves com deslocamento de tonelagem limitado, a exemplo dos chamados couraçados de bolso, como o Graf Spee, tal procedimento não equiparava as frotas de ambos os contendores. O almirantado nazista manteve a concepção usada na Grande Guerra de 1914, mediante o emprego de corsários de superfície e uma forte campanha submarina contra o Reino Unido, visando derrotá-lo pelo bloqueio naval. As limitações impostas aos germânicos no que respeita ao poder naval tinham seu correspondente no que se refere ao poder aéreo. O governo nazista, tendo ascendido ao controle do país em 1933, particularmente com o estabelecimento de um estado policial, obteve o apoio da elite industrial burguesa, mobilizando grandes trustes como a Krupp para reequipar as forças armadas, transformando a Reichswehr na Wehrmacht e levando em conta a experiência da Primeira Guerra Mundial, lançando mão de medidas que permitissem contornar eventuais bloqueios por parte dos aliados ocidentais, ou seja, o desenvolvimento de pesquisas acerca de gasolina sintética. As interdições no campo aeronáutico determinadas por Versalhes, como a entrega das aeronaves militares do Segundo Reich aos aliados e a proibição de construção de aviões de combate, foram sendo contornadas pelo emprego de pilotos militares na companhia de transporte, a Lufthansa. E a preparação desses aviadores teve prosseguimento na Liga dos Esportes Aéreos. Partindo quase do zero, os germânicos chegaram às vésperas da Segunda Guerra Mundial a quase 250 mil homens e cerca de 4 mil aeronaves. Vou tentar ler o nome em alemão aqui agora. Puta que pariu, é muito nome. Por que tem que colocar esse nome todo aqui, hein? Tá, vou ler só em português, tem a tradução aqui embaixo. A nossa Luftwaffe, em 3 de setembro de 1939, por ocasião da declaração de guerra britânica, contava com 4.161 aeronaves de primeira linha. É uma frase aqui, citação do governo alemão. Diga-se de passagem que alguns pontos frágeis da Luftwaffe permaneceram sem correção durante o conflito mundial. Luftwaffe, não falei em nenhum lugar, né, mas é Força Aérea em alemão, tá? Luftwaffe. Diga-se de passagem que alguns pontos frágeis da Luftwaffe permaneceram sem correção durante o conflito mundial. O bombardeio de longo alcance não mereceu a devida atenção dos nazistas após a morte em acidente aéreo do defensor do bombardeio estratégico general Walter Weber, primeiro comandante da nova Luftwaffe. Os alemães certamente não ignoravam que os Estados Unidos, apesar de alguns tropeços iniciais e da resistência do comando militar à ampliação de gastos com bombardeiros estratégicos, investiriam em projetos como a fortaleza voadora Boeing B-17, dotando o país de um braço estratégico poderoso. Enquanto isso, no Reino Unido, muito embora os esforços se concentrassem no desenvolvimento de novos caças vitais para a segurança das ilhas, como o Spitfire, foi desenvolvida a produção de bombardeiros quadrimotores de longo raio de ação,
Dessa forma, não houve surpresa na capacidade de resposta inglesa aos bombardeios nazistas, recorrendo aos modernos Stirling, Halifax e o mais poderoso, o Avro Lancaster. Havia, contudo, aviões quadrimotores na Alemanha, particularmente os Focke-Wulf 200 Condor, aparelho que tinha estabelecido recorde de velocidade na linha Berlim-Nova York em 1938. Na prática, acabavam sendo uma adaptação para uso militar de grandes aeronaves comerciais, com desempenho aquém do esperado por deficiências várias, principalmente de armamento. Pela primeira vez na história, a sorte de uma batalha não dependia da massa de milhares e milhares, quando não milhões de soldados mobilizados para dobrar e submeter o oponente. Um número restrito de homens e máquinas, produto da alta tecnologia, disputavam a supremacia e a vitória. Esse punhado de contendores assistiu ao desenvolvimento de máquinas como o radar, instrumento que permitiu otimizar as defesas e o deixar o inimigo surpreendido pela antecipação de suas manobras. A Inglaterra, na década de 30, teve de fazer um grande esforço para equilibrar as forças na Europa frente à ascensão do nazifascismo em contraste com a situação militar do imediato pós-guerra. Assim verificamos, abre aspas, nos 10 anos posteriores ao fim da Primeira Guerra Mundial, a evolução do avião de combate se fez lentamente. Na Grã-Bretanha, o Plano Decenal de Defesa Imperial, que admitia que a nova Grande Guerra não poderia estourar no período que cobria, consignava verba muito restrita para a produção de armas defensivas e nada para armas ofensivas. No tocante à pequeníssima RAF, isso significava que não seria construído nenhum novo avião operacional. Eu tô cansado. Li 8 minutos só. Mas é que tá muito seco, muito quente. Eu falo o dia inteiro. Então minha voz está cansada. Sabe quando você sente a voz cansada de tanto conversar? Você sente uma dor na garganta? Não é uma dor, sei lá, de infecção de garganta. É uma dor no músculo. Tipo assim, você tá usando tanto músculo que ele dá uma fisgada. Uma fisgada não, Você sente muito bem melhor ele, né? Acho que é isso. Bem, vou falar sobre alguma coisa agora que eu não sei o que é, porque eu vou parar de gravar isso e começar e terminar de gravar em outro momento. Aí em outro momento eu decido o que fazer. Pois é, agora que eu tô com a voz um pouco mais descansada, e tô gravando em um outro momento, eu terminei de ler esse artigo, eu parei na metade nesse podcast e na minha vida eu terminei de ler ele. Então você vê aí que é um artigo que reflete sobre... Deixa eu encostar o telefone aqui um pouquinho. Ele reflete sobre a Batalha da Inglaterra, né? Depois o artigo ele faz essa questão aí de fazer uma contextualização histórica das forças envolvidas. Então a gente vê que a Alemanha tinha uma série de deficiências já na sua força aérea, mas foi criando uma força aérea, quebrando o Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, para uma coisa ofensiva, né? Enquanto a Inglaterra, por exemplo, estava ali num plano defensivo, que eu acho que tem muito a ver com com a política de apaziguamento, que era deixar a Alemanha nazista crescer, a gente não quer guerra, de novo, tão cedo, a gente tem que se preparar um pouquinho para e tudo mais, ao mesmo tempo em que o principal objetivo da política de apaziguamento, na minha análise, era que a Alemanha nazista, a gente não pode esquecer, gente, a Alemanha nazista tinha como arqui-inimigo declarado a União Soviética, os comunistas, né? Ah, mas professor, e os judeus? Sim, os judeus estão ali no meio também, mas o que a gente tem que entender? Que na cabecinha deturpada da interpretação do nazismo sobre o mundo, né? O comunismo era uma criação do judaísmo. A pior criação do judaísmo foi o comunismo.
Ah, porque Karl Marx, ele era de uma família judaica, não sei o quê, e aí ele faz parte do plano de dominação mundial judaico ou a implementação do socialismo, não sei o quê. Então, a noção do ódio racial contra os judeus e contra outras etnias também, a gente não pode esquecer que a gente tem o Holocausto cigano, que tem um outro nome aí, é diferente. Tinha perseguição de testemunhas de Jeová, teve uma grande perseguição até do pessoal da igreja, assim, da igreja cristã, mas de foi bem pouco, pelo que me parece. Eram mais, assim, aqueles padres e tudo mais que se opunham ao regime, ao mesmo tempo que você tinha grandes acordos também da igreja e com os nazistas, né? Ali, uma grande circularidade de pensamento. Homossexuais, pessoas LGBT foram caçadas, né? Mandadas para os campos de concentração, pessoas com deficiência física ou como é que se chama? Pessoas com que na época eles chamavam de deficiência mental, né? O que era muito aberto. Então, assim, uma pessoa com autismo era considerada um deficiente mental e, portanto, vai para o campo de concentração. E nesse meio também tinham os comunistas e os eslavos. Então, a pessoa, por estar ali no leste europeu e ser eslavo, também já estava correndo o risco de ser mandada para os campos de concentração. Só que, na realidade, o extermínio dos judeus se deu, em grande parte, nos campos de concentração, nos guetos e também nos pogroms, que eram organizados pelos chamados Einsatzgruppen, que eram grupos de extermínio. É literalmente isso, assim, o nome significa, mais ou menos, a tradução do alemão, grupo de extermínio. Einsatzgruppen. Então, na medida em que os alemães iam passando, avançando no terreno, atrás iam vindo os Einsatzgruppen e matando a galera. E o que sobrava eles mandavam para o campo de concentração e tal. Na verdade, antes dos campos de concentração, você usava mais os Einsatzgruppen. E aí, primeiro tinha esses grupos e depois eles inventaram os campos de concentração. Mas ali no leste europeu, você tem essa percepção da ideologia nazista de que o eslavo é impuro, porque ele também, além de ser impuro, uma raça inferior, ele também é comunista, então pior ainda. Então, na mentalidade nazista, quando você vai estudando ali, muitas vezes e recorrentemente, e analisando de maneira geral, até onde eu saiba, não existe uma diferenciação muito clara entre ser, por exemplo, judeu e comunista. Porque para os nazistas, se o comunismo era uma criação do judaísmo, então qualquer comunista também está ali na mesmo que ele não seja um judeu, mas ele está influenciado pelas mentiras, pelo veneno judaico que quer dominar o mundo, então não tem muito essa diferença. E na cabecinha dos nazistas. Tanto que o nome que se dava, né, era o judaico-bolchevismo. Muitas vezes você tinha esse termo, o judaico-bolchevismo. O que é bolchevismo? É o comunismo, né? Para quem esqueceu aí. É o comunismo. Então, é judaico-bolchevismo. É uma coisa só. Na cabeça do nazista é uma coisinha só, né? Então a política nazista ela estava voltada para a colonização do leste europeu, porque o leste europeu era dominado pelos povos eslavos, que eram vistos como inferiores, que deveriam ser então escravizados em prol da expansão do Império Nazista. Você tinha as terras férteis da Ucrânia ali também, que era para onde ia acontecer uma grande parte dessa expansão. E além do mais, era o leste europeu onde tinha a União Soviética, então eram os comunistas. Então, e também tinha uma grande população judaica, né? Quando você olha ali na Polônia, Ucrânia e outros locais ali do leste europeu, tem uma população judaica muito grande. Então,
concentrou tudo que os nazistas odiavam ali. Aí eles foram ligando os pontos, claro, ligando os pontos só na cabeça dele, é, de que era tudo uma mesma coisa. E a grande luta do nazismo era contra a União Soviética, né? Ah, mas os Estados Unidos e a Inglaterra. Olha, os Estados Unidos e a Inglaterra poderiam conviver muito bem, assim como conviveram muito bem com os nazistas, se os nazistas não tivessem atacado o interesse deles, a discordância deles não era uma discordância tanto ideológica, era mais uma discordância de competição imperial, de competição de mercado, de geopolítica, de poder político. Agora, ideológico, não tinha lá tanta discussão, não. O Churchill, ele saudava o Mussolini, por exemplo, né? Achava um homem forte e tal. O Churchill tinha problema com Hitler porque o Hitler atrapalhava os planos ali da Inglaterra, os planos políticos, os planos coloniais e imperialistas. Agora, se não fosse isso, dava para negociar. Tanto que o Hitler, ele por muito tempo teve uma esperança de que ele, durante a guerra já acontecendo contra a Inglaterra, se pudesse negociar com a Inglaterra. Eram inimigos ali conjunturais, mas poderiam ser aliados. Agora, em um outro contexto e tudo mais. O que dificilmente aconteceria, assim. A história nos faz de si, mas dificilmente aconteceria. Mas a União Soviética, não, de maneira alguma. É o inimigo mortal. Então, voltando na política de apaziguamento, que eu falei isso tudo para falar da política de apaziguamento, que era a política da Inglaterra de deixar a Alemanha crescer. Ah, você quer tomar os Sudetos, esse território aqui da Tchecoslováquia, sem consultar a Tchecoslováquia? Toma. Ah, quer quebrar o Tratado de Versalhes? Pode quebrar, vai quebrar. Foi deixando quebrar. Porque a própria Inglaterra também tinha a noção, calma aí, vamos quebrar, vamos fazer duas coisas de uma vez. A Alemanha, o inimigo da Alemanha principal é a União Soviética. A União Soviética também é nossa inimiga. E a Alemanha, ela tem uns planos de expansão econômica e política que vão atrapalhar a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles vão se quebrar, se arrebentar com a União Soviética. Se ganhar da União Soviética, ótimo. Eles vão se quebrar, vão se enfraquecer, e aí a gente vai repartir, vai comendo pelas beiradas, entendeu? Então vamos deixar coisa, vamos deixar. Enfim, isso na Inglaterra. E tanto que tem muitos. Eu estou tentando lembrar aqui de filmes, porque o filme é mais fácil do que você. Ele representa a arte, está representando a realidade, não é a realidade. Mas é mais fácil eu falar para você assistir um filme do que ler um livro e estudar muito, porque as pessoas não têm muito tempo. Mas tem eu não esqueci o nome do filme, que é um filme que trata como que na Inglaterra você tinha muitos nazistas. Muitos ingleses que eram simpáticos ao nazismo, inclusive a família real inglesa, né? E que era uma coisa muito difundida ali. Então não tinha essa lógica muito, somos inimigos mortais. Eles vão se tornar porque a Alemanha vai entrar em guerra com a Inglaterra, a Alemanha vai tentar negociar com a Inglaterra algumas vezes, eu não sei o que. Essas negociações vão dar certo. O Churchill ele também não gostava muito do Hitler, da pessoa do Hitler, porque atrapalhava os planos de crescimento da Inglaterra. Quando a guerra começa, a Alemanha nazista vai implementar uma política de bombardeio sistemático da Inglaterra ou seja, eles apelaram, assim, eles cometeram crimes ali, a Alemanha, bombardeando zonas civis, bombardeando Londres e tudo mais. E é óbvio que isso aí vai ser a gota d'água final. Agora a gente tem que tacar o cacete nazista porque eles estão destruindo tudo aqui. Eles perderam a mão, foram criminosos nos bombardeios, né? E aí isso vai levando a uma radicalização da opinião pública inglesa e de alguns políticos ingleses, vários, né? A maioria, para realmente ficar contra a Alemanha nazista. Mas até então, galera convivia de boa, teve os planos aí da família real, eu esqueci agora quem foi. Ele era o rei que foi coroado e depois foi descoroado e deu lugar para o pai da rainha da Inglaterra, Elizabeth, né, que eu esqueci agora, o rei George qualquer coisa, o númerozinho dele, esqueci. Mas que durante a guerra ele planejou
entregar para os nazistas, a família real, hein? Planejou entregar para os nazistas um monte de informações, de planos, para caso os nazistas conseguissem ali se dominar a Inglaterra, colocar no trono o tio, era o tio, né, da Elizabeth, da Rainha Elizabeth. Ou seja, ele queria dar um golpe, e isso às custas de matar a galera, fazer um acordo com os nazistas, e isso é a Inglaterra, né? E essa foi as consequências da política de apaziguamento da Inglaterra. É isso aí, já falei demais, nem sei mais o que eu tô falando. Vamos embora, vamos dormir, e é isso aí, falou.